impossível não pensar nessa música quando a gente fala de canções que marcam Porto Alegre. É uma declaração de amor à capital gaúcha, PG, e já tem versões em francês, italiano, espanhol, inglês e até japonês. Que espetáculo, né? Não sabia. Eu tô falando de Porto Alegre é Demais. A gente vai ouvir hoje essa canção, vai falar sobre ela no Hinos de Poa. E antes de começar, vamos ouvir um trechinho? Dessas músicas e os intérpretes, e a gente vai conhecendo um pouco mais sobre contextos da história de Porto Alegre que talvez antes a gente não tivesse entendido de maneira tão profunda como a gente está conseguindo entender. E vai conhecendo ídolos também. Que é outro ponto muito legal. Não é? É verdade, claro. É verdade. Então é muito legal estar aqui mais uma vez, falar sobre essa música que é, como tu disseste muito bem, para mim o resumo de Porto Alegre é Demais, é uma declaração de amor à cidade, né? E é uma música que fala muito sobre saudade. E a gente vai entender melhor qual foi o contexto dessa composição, por que ela foi composta assim, em que momento ela foi, com os nossos dois convidados, Ju. E a gente tem dois convidados de luxo hoje aqui no programa. Agradeço muito pela presença, né, PG? Porto Alegre, nesse calor infernal aí, em tempos de mudanças climáticas. Estamos aqui com Isabela Fogaça e José Fogaça. Que é simbólico também que a música tenha sido composta por um prefeito. Exato. Né? Depois ele viria a ser prefeito, era senador na época. Acho que aí, vamos entender melhor. Depois a gente vai entender essa história, mas muito obrigado por terem aceitado o convite. Sejam muito bem-vindos. Imagina, para nós é uma grande honra estar aqui com vocês. Obrigado, Isabela. A gente que agradece. Que isso? Meu Deus, né? Puder aproximar um pouquinho, Fogaça, o microfone. Isso. Principalmente em meio a tantos compositores e produtores de músicas de Porto Alegre tão carismáticos, tão marcantes, né? Para nós é uma honra enorme. Mas tem música mais marcante do que essa? Eu não sei. Porto Alegre é Demais, é muito marcante. E vocês sabiam, tanto a Isabela quando gravou, quanto o Fogaça quando compôs, vocês sabiam que ela ia ser um hit? De jeito nenhum. Não? Por que não, hein? Porque eu fiz essa música numa noite em Brasília, no meio da noite, no meio da madrugada. Quer dizer, assim, num momento de muita tensão, de angústia e de uma descoberta, né? Eu até tenho um respeito enorme pela cidade, pelo urbanismo de Brasília. Acho que é uma cidade incomparável, um lugar maravilhoso para se viver com a família. Então, não é nenhuma desconsideração com Brasília. Mas eu só tinha uma certeza, que eu não queria viver naquela cidade pelo resto da minha vida. Eu queria simplesmente voltar para mim, a Porto Alegre. Era só isso. Que ano nós estamos falando, Fogaça? Estamos falando aí de 89, de 88 para 89. Era senador. Tinha terminado a Assembleia Nacional Constituinte, o Ulisses tinha promulgado a Constituição Cidadã, e eu estava nesse trabalho todo agora partindo para aquela outra rotina que era a da legislação complementar, a legislação infraconstitucional que viria a completar toda a saga da Constituinte, né? O senhor era deputado federal ainda. Eu era senador. Era senador já, tá certo. Estava no Senado, onde eu fiquei 16 anos. Né? Na verdade, nós vivemos 25 anos em Brasília. Claro que eu indo e vindo, mas aquela era a cidade do trabalho, era a cidade, digamos, da responsabilidade, a cidade onde eu tinha que realmente me colocar como um todo, né? Então, e aí bateu uma saudade imensa durante a madrugada? Talvez, tu não conseguia dormir? Talvez pela única vez na minha vida que eu me dei conta do seguinte: eu não sei ser feliz em outra cidade que não seja Porto Alegre. Que bonitinho. E não que eu não estivesse satisfeito com tudo que eu estava fazendo em Brasília, mas eu não queria ter um destino diferente daquele que me fazia feliz, que era viver na minha cidade, a cidade dos amigos, a cidade da minha cultura, a cidade da minha infância, a cidade onde eu nasci, a cidade que, enfim, me faz feliz com as coisas simples. Porque alguém me disse há um tempo atrás o seguinte: Fogaça, se tu fizesse uma música de dedicação, uma dedicatória de amor a uma cidade, mas tu só falasse das coisas mais
mais corriqueiras e mais simples que a cidade né? tem. Por isso que a música Talvez é por bonita. isso seja tão genial, né? Tu não falasse assim, que bela cidade. Tu não falasse assim, que gloriosa cidade. Ó, como tu és bela. Não, tu falasse assim, Porto Alegre tem as gurias. Coisa maravilhosa. Gurias tem em qualquer cidade do mundo. Etc e tal. Mas as gurias de Porto Alegre são incomparáveis, né? Quer dizer, as gurias, a manhã de domingo. Mas o que é uma manhã de domingo? Não. Esperando o Grenal. Em Porto Alegre. Só em Porto Alegre. É diferente, né? Gente, agora foi sábado, mas... Foi. Tá, mas é uma eventualidade. E quando tu escreveu, tu já pensou na Isabela para cantar? Isso foi feito para ela? Sinceramente, não. Sinceramente, não. Nem pensei em quem poderia cantar. Eu mostrei para ela, mostrei para os filhos, né? E ficou aí. Depois, nós, em algumas vezes, cantamos lá em Brasília, né? Posso entrar? Um pouquinho? Claro, Tá? por favor. Aliás, certeza. você estava tem nessa sempre, noite? Então, tem sempre o meu Sim. olhar. Isabela estava lá. Nós Ela temos tava os no dois apartamento. olhares. O olhar dele como senador, como trabalho estafante, que consumia ele profundamente e que nos tirava da vida social, sabe? Nós não tínhamos vida social em Brasília e tampouco vínhamos a Porto Alegre para isso, porque não dava. Era muito difícil. A família optou por estar em Brasília e nós lá ficávamos enquanto ele ia e voltava, e ele ia e voltava. Então, isso vai nos tirando do dia a dia das cidades. Onde quer que tu esteja, tu não está participando da cidade. E fica uma dor, né? E eu, naquele momento, tinha acabado de ganhar o Martim. Eu estava com o Martim, meu filho mais velho, que agora está com 35 anos. Ele estava com 1 ano e pouco, né, Beto? E eu me lembro que quando nós... depois o Beto disse, vamos gravar essa música. Ela Beto sou eu, tá? O Beto é Eu ele, sei. tá? A gente pode até dizer, porque o nome do senhor todo mundo José conhece por Alberto. Fogaça, mas é José Alberto Fogaça. Isso, e a gravação aconteceu em 1990, né? Essa gravação, Essa 92. primeira gravação de Porto Alegre. O que aconteceu? Não, aí nós fizemos... Eu estava no aniversário do Martim e o Calique, que é o cara que fez os arranjos, esse cara genial, maravilhoso, da Ginga, da Ginga. né? Me chamou, Isabela, vem aqui que nós precisamos botar tua voz. E eu fui. Saí do aniversário, fui lá. Por isso que eu lembro com muita importância para mim, porque era o aniversário do meu filho naquele momento. E eu estava em Porto Alegre com o Beto e fizemos a gravação do Porto Alegre Demais de uma forma muito rápida, muito corriqueira. Com qual intuito naquele momento ali, Isabela? Gravar a música? Nós tínhamos... A intenção era de fazer uma compilação de várias músicas dele, tá? Na verdade, o Patinete, né? Nos convocou para fazer um produtor disco musical de Patinete, que é uma lenda que é o da produtor produção musical do gaúcha. disco, E ele queria músicas do Fogaça. Mas ele só queria do que a Fogaça, Isabela cantasse. Não só dele, né? Ele queria que a gente mostrasse o nosso trabalho, né? E como a gente apresentou a música, a gravação, numa fita cassete muito mal feita, muito básica, e ele pediu que a gente desse um trabalho nela. Profissionalizada. E foi ali que entrou a Ginga, entrou o Calique com a sua genialidade. E o Maestro Garófalo. E o Maestro Garófalo também, que da é OSPA, que a foi gente tem um arranjador carinho, extraordinário, amor falecido enorme. já. E isso é que ano, Isabela? Essa gravação aí já é 92, 91? Entre 90 e 92. A Entre gente não 90 e sabe 90. exatamente. Nunca tem, assim, eu acho que é 90, porque era o aniversário do Martinho. E eu queria voltar um pouquinho ali em 89, porque eu tenho uma dúvida, que o Fogaça tem um talento que é impressionante. Ele é um compositor de letra. O Fogaça, até onde eu sei, poeta, se eu estou né? errado, o senhor não toca, né? Não, toca um pouquinho? Eu toco para compor, eu uso. Chega a tocar para compor, porque eu uso achei... os instrumentos, uso Uma vez o por exemplo, Cleiton Vento Cledir- Negro eu fiz no violão, mas Porto Alegre eu fiz no teclado. Fez no teclado. Pois eu achava que o Fogaça só escrevia. Uma Eu vez também, o Cleiton Cledir me disseram, o Cleiton Cledir me disse, bom, parece uma pessoa só, o Silvio Santos Júnior, né? Mas o Cleiton Cledir me disseram que o Fogaça gravou Vento Negro, que eu achei essa história maravilhosa, e agora tá derrubando essa história, mas mudou a minha vida, Fogaça, que pena, porque olha que bonito, que eles me disseram que o Fogaça tinha escrito a letra, que é belíssima, e o Fogaça é um grande escritor, mas aí a música, eles me disseram que o senhor tinha composto ela cantando. Sem um violão, Não te mas duvido. cantando pro outro, dizendo Não assim... te duvido que tenha sido. Isso, fazendo a melodia assim. Pode Mas ser pode que para ser. eles eu tenha feito isso, né? Porque Não- ele tem timidez de tocar. toca pouco, Toca pouco. raro. Mas Porto Alegre Cantar e Demais, tocar o senhor pra mim é estava difícil. lá no seu apartamento funcional lá em Brasília, pegou o violão e compôs Não ela no foi o violão, Foi de o teclado.
Aí, Teclado. Porto Alegre é Demais já foi com teclado. Tá. Lá em Brasília, que eu vou fazendo os acordes e toda a harmonia no piano, no teclado, né? E vou compondo as músicas. Ele grava o que ele faz da base. Mas realmente, o Paulo Germano tem razão. A grande maioria das músicas do período com Cleito e Cledir, Foi. ali dos anos 90, 80 e 90, foram músicas em que eu fui mais como letrista, né? Semeadura, por exemplo, com o Vitor. Sim, tem várias. Nós fizemos uma música chamada Vinho Amargo, que foi gravada pelo quarteto em si. Nós fizemos uma música chamada Viração, que não é o Vento Negro, é Viração, que foi gravada pelo MPB4, né? E também pelos Almôndegas. Nas águas claras do dia, a sombra dos cereais. A letra do senhor. A letra é minha e a música é do Cledir. Fizemos Lagoa dos Patos também, que é do Cledir. Hei de Voltar para o Sul, que foi gravado pela Nara Leão. Mas Vento Negro é música e letra. Música e letra. Assim como Porto Alegre é Demais. Assim como Porto Alegre é Demais. Tá, mas daí tu tava lá de madrugada, no piano, não acordou todo mundo na casa? Como é que foi isso? Não, porque eu fechava no escritório, bem fechado, bem hermeticamente foi no fechado. escritório, E ficava fazendo lá a minha... claro que a minha terapia, né? Naquele momento era... E uma necessidade enorme de voltar a ver, a enxergar, né? A ter uma visualização sentimental daquelas coisas, né? E ele te mostra, Isabela, isso que eu ia perguntar. Seguinte, no dia seguinte de manhã, como é que foi? Eu não me lembro quando é que ele me mostrou essa música. Eu só lembro que eu não dei bola pra música. Porque eu estava no meu momento mãe. Claro. Tava com outras totalmente focada no Martim e trabalhando e cuidando do filho. Eu não dei muita atenção pra música e ele deixou na gaveta. Por 1 ano, 2 anos, né? A gente não tem assim essa coisa tão nítida da assim, data eu escrevi a letra, coloquei os guardada. acordes cifrados, que é o que eu sei fazer, né? E aí guardei ali. Ficou, a gente Ainda bem que mais tirou da tarde gaveta. que a gente resolveu, quem sabe a gente faz e tal, né? E o Patinete incentivou muito, porque o Patinete gostava muito, ele já tinha ouvido numa festa, num encontro nosso. Essa aqui que é a primeira gravação. É a primeira gravação. E aí ele reúne 10 ou 12 músicas de Porto Alegre, né? Que fazem algum tipo de referência a Porto Alegre. Músicas maravilhosas. Para Ti, por exemplo, que é um dos hinos que a gente vai tratar aqui no daqui a programa pouco. também. Horizontes, que já falamos Horizontes, com o Flávio Bica 2 semanas atrás. Né? Maravilhoso. Tem Alto da Bronze, Porto Alegre, o Reggae, o Mapa... Porto é meu Porto, aqui é do Cleiton. Ah, mas então, isso é que eu não tinha entendido Porto bem, Isabela. City, foi do nosso amigo. Projeto do Patinete para música sobre Porto Alegre. É isso e aí é a primeira vez em que Porto Alegre é Demais é gravado. Long play aí. Tá, e aí ela estoura como? Ela estoura em rádio ou ela já vai em seguida ser tema de campanhas publicitárias? Não, na verdade esse disco durou pouco. Porque foi em 1992 esse disco. Em seguida veio o CD, né? Em seguida veio o CD. Já estava na transição ali, né? O LP cai e entra o CD. CD. E a companhia Zafari, quem apoiava o projeto do Patinete, vendeu feito água. Esse disco aqui? Não, o CD. O CD, mas é o mesmo disco. Não, tem algumas pequenas diferenças no CD. Tá aí o CD. Esse CD é que foi o grande propagador de todas as músicas. Parece-me que foram mais de 120 mil cópias. São as mesmas. Sério? Ao longo dos anos, tá? Ao longo de muitos anos. É o mesmo projeto com algumas alterações. O mesmo projeto com pouquíssimas alterações. O Marcos Abreu até me disse 2 músicas que caíram fora, que não entraram, que estavam no long play e não que entraram no CD. O Marcos me avivou a memória hoje. E esse projeto é que deu vida para o projeto todo. E a nossa música, que foi muito bem... aceita, acabou sendo o carro-chefe do disco, do CD. E aí ela começa a tocar no rádio? Aí ela toca muito no rádio e também nós tivemos a participação dos aniversários de Porto Alegre, onde o Zafari nos pedia a cedência da música para tocar. E eu adorava, porque eu estava lá em Brasília. E a minha voz acontecia, minhas amigas me ligavam gritando, dizendo: tu tá tocando na rádio!
Mas aí o Zafari pedia música para usar em campanhas publicitárias. Só no momento dos aniversários do Porto Alegre. Só para os aniversários do Porto Alegre. Todo março ela voltava com tudo. Tá, mas... E aí ela tem vidas próprias, como diz o meu marido, né? Que a música tem vidas próprias, pernas próprias. Pernas próprias, ela vai... com suas próprias pernas. Vai longe. Mas naquela ocasião lá, então, ficou guardada na gaveta 2 anos. Ficou. E aí o Patinete chamou vocês, e aí que tu falou pra Isabela da música? Como é que chegou pra ti? Isso que eu queria entender. Foi isso. Vamos gravar. Mas assim tá boa. Mas o Patinete sabia já que o Fogaça tinha uma música. O Patinete tinha o Porque nós apresentamos pra ele uma fita amigos, cassete. a gente mostrava de na vez casa em do meu quando. tio, Luiz casa Coronel. do Luiz Coronel. A gente apresentou uma fita cassete e a partir daí que ele resolveu fazer esse disco. Esse Fazia trabalho. uns sarauzinhos lá. Agora, uma coisa que me chamou a atenção, que a Ju disse no início, que eu não sabia, que a música tem gravações em outros idiomas. Sabe que Porto Alegre é demais? Porque tem grandes hinos, grandes músicas que a gente sabe que tem várias gravações. Sim. Uma é imortal e tem outras que tem gravações bonitas, né? Releituras em estilos diferentes e tal. Porto Alegre Demais é uma música que eu não tenho essa impressão. Me parece tão definitiva a interpretação da Isabela, que a impressão que eu tinha é que ninguém se aventurou muito a regravar, sabe? Tem um rapaz que gravou ela em francês, né? Mas o cara é daqui, não é? Não, senhora, ele é lá da francês. Que chique, Ele é hein? francês e ele é luso-francês, como é que a gente É chama? luso... Franco-português. alguma coisa assim. Franco-lusitano. Ele veio a Porto Alegre, conheceu a música, foi nos visitar, ficamos amigos, né, Beto? E como é que é o nome dele? Ai, meu Deus, desculpa. E depois ele foi para o país dele, nos apresentou a versão dele, porque nós já tínhamos uma versão em francês. Ele fez uma letra... E ele melhorou a versão que nós tínhamos em muito francês. Melhor do que ficou muito mais bonita. Que a gente já tinha. Se tu entrares no YouTube, tu encontra. Cantada pelo... Ai, meu Deus, desculpa. Mas vocês tinham feito a troco de quê? Uma versão em francês, Fogaça? Por causa... Posso falar? Fique à vontade, os dois. É que a gente tem que se dividir, né? Quando eu entrei para a condição de primeira-dama, né, na prefeitura... Isso é 2005. 5, o Fogaça eleito, é. Eleito em 2004, assumi em 2005. Desculpa, 2004 eleito, 5 assumiu. Eu recebi vários convites para participar cantando, né? E tinha uma censura, uma obscura censura na minha condição de cantora lá, que ele não queria que eu cantasse como primeira-dama, né? Mas... Não, queria que cantasse como primeira-dama, não. Não queria que cantasse a nossa música. A nossa música com... Porque não era... Porque te parecia... Não me parecia razoável. Exatamente. Não queria usar a condição de prefeito para ter esses... Né? Não vamos promover a nossa música em meio a uma situação oficial. Então canta outras músicas, não tem problema. Mas aí o povo queria que eu cantasse Porto Alegre Não Demais. tinha jeito. Não tinha jeito. E aí então eu fiz o seguinte, olha, eu canto se vocês fizerem para mim uma versão na língua de vocês e se tiver também quem cante comigo. Aconteceu isso na festa do Miss Nikkei, nos 100 anos da colonização japonesa. Imagina. Tá? Que eu cantei com a Yukari, uma guria querida daqui de Porto Alegre, cantou comigo em japonês. Mas e quem fez a versão? Foram eles que me ajudaram a fazer a versão. Eles me apresentaram a versão e eu, em alguns momentos, eu achava que não encaixava, mas quem sou eu para falar japonês? Né? Então, fizemos essa interpretação. Também na festa dos 135 anos da colonização italiana. Foi lá no Farrapos, né, amor? No Clube Farrapos. Cara, ficou belíssima a versão. Que a professora Marina... Tu lembra? Pra cantar a estrofe? Claro que lembro. E ela fez essa versão, então canta, né, em italiano. E eu depois completei a música. Diz uma frase aí. Uma frase de cada uma, tu vai lembrar em japonês? Claro, em japonês também. Não quer que eu cante um pedacinho de cada uma? Eu quero. Claro. Eu canto ela toda. Não, acho que canta um refrão pra gente. Não vai dar, porque eu tenho um pupurri Então, que eu me lembro do pupurri. Melhor Por ainda. que tu me mandou nisso? Vai, Toda vai. ela, tu quer dizer um trecho em cada trecho em idioma? Perfeito, Isabel. Porto Melhor ainda. Alegre neiwa, steki na higaro, kazaki hanuko, nado ninhe, nihi no asa, doki doki grenal, tanashi ishinishi. Porto Alegre me laisse ainsi sentimental.
Porto Alegre me frissonne, ne dites à personne. Porto Alegre est à moi, il n'y a pas d'autre égal. La nostalgie m'est tassée, mais c'est là que je vis en paix. Nossa, muito lindo. Em italiano. Magari io potessi nella radio ascoltar una nuova canzone di Cleito e Cledir. Girar per il barrio nel sere di aprile, rubar d'improvviso bacio randagio. Mas isso é sensacional. Lindo demais. Tem inglês Claro, também, porque- que eu não vou me lembrar, Sim, tem que é espanhol. belíssimo. Eu nunca Espanhol. imaginei, claro, se presta bonito, para essas né? versões, porque nós temos colonizações, a gente Claro, tem migrações claro, importantes. imagina. Né? Exatamente. Essa foi é. Perfeito. a origem de toda essa variação. Em inglês eu pedi para o meu filho me ajudar. Em espanhol eu pedi para o Gustavo, filho do meu marido, que é também meu, que é um querido que trabalha Gufo? na Rádio Gufo, fazer em espanhol, porque foram momentos em que também aconteceu da Copa do Mundo vir para o Brasil. E eu queria fazer uma versão em cada língua, gravamos e fizemos essa homenagem também junto com a Companhia Zafari na rádio, tocando em várias línguas. Só não gravei em alemão, porque não dá. Em alemão tem limite, né? Calma. Alemão, Não faz. norueguês, essas línguas não dá. Não, genial. E em japonês, que Tu sabe que delicadeza, japonês né? eu achei, Fogaça, que ia ser o maior desafio, porque eu tenho uma impressão, não falo nada de japonês, mas eu achei incrível que a Isabela conseguiu manter a delicadeza da música, porque japonês é uma língua muito forte. Sabe, eu Tem achei uma que ia ficar meio agressivo. Tem uma E não, gravação ficou lá coisa na linda. cidade de... Não me lembro o nome. Lá no Japão, de uma menina cantando... Eu te mandei, não sei se tu chegasse a ver. A menina cantando numa festa em japonês, Porto Alegre, e outra tocando piano. Ao modo bem japonês, né? Não. Que legal. E esse status da música de hino de Porto Alegre, e eu acho que vocês há de concordar que é mesmo, né? Um hino informal da cidade. Como outras que a gente está abordando aqui, mas Porto Alegre é demais, virou um bordão também, né? Porto Alegre é demais, né? Virou títulos de matérias de jornal, é um bordão, né? Se usa em campanhas publicitárias, enfim. Eu só lamento que eu não tenha feito um livro com as frases que as pessoas, ao longo de todos esses 35 anos, me disseram a respeito de Porto Alegre demais. Porque são coisas tão lindas, É e elas verdade. tocam tanto o emocional de cada um com a sua história, né, Beto? O mais interessante, talvez, sejam aquelas pessoas que moram fora. Que vivem fora de Porto Que era Alegre. o teu caso, que era onde o senhor estava quando Exatamente. compôs. Aí bate o saudosismo. Muitos filhos, parentes, tios e outros tantos que moram em cidades Países. e outros países, inclusive, né? Porque a internet permite tudo hoje. Então, essas pessoas conhecem, curtem, fazem, enfim, uma série de manifestações e a Isabela recebe Esse CD isso. foi para o mundo todo. As Esse pessoas disco. mandavam para os seus filhos, para os seus parentes. Pra ouvirem essa música. CD. Que legal. Essa e as outras, claro. E uma pergunta, assim, capciosa. Não enjoa? Porque, assim, a Isabela faz um show. Não tem show que ela não tenha que cantar Deus o Porto livre Alegre se eu não demais. cantar Porto Alegre. Não chega um dia que tu, não aguento mais esse negócio de Tu Porto sabe Alegre que demais. aconteceu um episódio muito interessante em 2011, quando eu gravei esse CD, né, que tem o selo da Biscoito Fino, que para mim foi um grande acontecimento na minha vida. Produção do Cal Neto, meu produtor, que é um querido. Disco solo da Isabela. E nós fomos, né, amor? Nós fomos ao Rio para falar com o diretor da Biscoito, fazer o acerto final do disco, essa coisa toda. E ele, na reunião conosco, olha para mim e diz: mas como a senhora vai fazer um disco solo, seu primeiro disco, e não tem a sua principal música, Porto Alegre demais? Eu, Que maravilha, Isabela. E aí tu regravou a senhora tem que a música? voltar para Porto Alegre e fazer essa gravação. E aí regravou uma nova versão. Regravei uma nova versão, que é essa que toca agora atualmente. Que é a que está no Spotify. Usou a que tá mesma forma de arranjo. Isso. O mesmo arranjo. É, o mesmo mas arranjo, uma gravação mesma mais base de moderna. arranjo, uma nova leitura que o Cal também fez, né, de instrumental. E ela tá no Instagram, tá no Spotify, então, né? E por quê? Por que vocês acham que ela atinge
esse status de hino, assim? O que tem nela que talvez seja particular de músicas, talvez algumas das outras que a gente fez aqui também, mas é que Porto Alegre Demais, ela tem uma melancolia e ao mesmo tempo uma coisa gostosa, boa. É difícil isso, porque parece simples a letra, se fazer simples fosse Barbada, né, Fogaça? Tinha um monte de parabéns a você aí, né? Mas é isso, ela é melancólica, mas ao mesmo tempo ela é só tu sorri ouvindo, né? Não é uma música triste, embora seja melancólica, que coisa, né? Talvez por isso, né? Porque, na verdade, Porto Alegre é como qualquer cidade do mundo. Ela produz em nós as suas dores, né? Tanto que a música diz, Porto Alegre me dói. Me dói por quê? Me dói por causa dos seus dramas humanos, por causa do seu povo sofrido, por causa das dificuldades, dos problemas que nós temos como cidade, como elemento urbano, né? Então Porto Alegre me dói, Porto Alegre me faz sofrer também, né? Mas Porto Alegre também me faz muito feliz. Então eu acho que qualquer cidade do mundo faz alguém que nela nasceu, né, feliz, e também lhe dói, porque todas as cidades do mundo têm problemas, não é? E são o lugar onde tu te sentes mais adaptado, mais ambientado, mais aquerenciado. Então, quando eu fiz Porto Alegre Demais, eu estava pensando mais ou menos, eu estava talvez mais sentindo do que pensando nisso, né? A cidade que eu amo e a cidade que me dói, né? Mas a cidade onde eu quero viver e quem sabe morrer é aquela onde eu quero sentir a dor da cidade, também ser feliz com essa cidade, é Porto Alegre, não é outra. E por quê? Por que gostam tanto de Porto Alegre? Vale para ti também, Isabela. O que tem em Porto Alegre de diferente? E mais, Porto Alegre continua demais? Continua sendo demais, para mim, né? Porque, é claro, ela tem essa subjetividade imensa. Ela só coincide com os outros se os outros quiserem, né? Porque, na verdade, toda a melodia, todo o poema que tu constrói é sempre numa subjetividade imensa, né? E as pessoas se identificam ou não, né? E mais ou menos o que eu acho que acontece é isso. As pessoas sabem que essa é uma cidade como qualquer outra, talvez, ou parecida com a maioria das grandes cidades do mundo, mas ela é a nossa cidade, né? É a cidade onde nós vivemos e que nos faz feliz de estar aqui, de estar e tem essa coisa, né? Acho que o bairrismo também faz essa cidade essa música ser tão querida, porque nós somos bairristas, né? Porto Alegrense, só o Porto Alegrense pode falar mal de Porto Alegre, as nossas coisas, né? Porto Alegrense, nossa, é difícil achar no Brasil outra cidade na qual as pessoas se identifiquem tanto. Mas eu acho que pode ser. Eu acho que nós gaúchos, a gente tem isso, né? Uma predisposição a homenagear o que é nosso. Mas eu acho que as pessoas falam muito mal de Porto Alegre. Não, mas é que tá só o Porto Alegrense pode falar mal de Porto Alegre. Não, tem razão. Eu não tinha ouvido. Tem razão. Só o Porto Alegrense pode falar mal. E a música também fala um pouco, diz ali, Porto Alegre me dói. A gente já se identifica. Mas vocês conseguem dizer racionalmente por que gostam tanto de Porto Alegre? Eu consigo. Ou isso não é racional? Me diz, por favor, Isabel. Eu, desde pequena, quando eu tinha 3, 4 anos, que eu vinha de Bagé para Porto Alegre, eu vivia intensamente a redenção. Meu tio, Luiz Coronel, que é o responsável por me trazer para morar em Porto Alegre, inclusive, me levava desde pequena para a Redenção. Nós brincávamos naquele parque que, para mim, as lembranças eram eu bem pequenininha, brincando com aqueles balões gigantes que ele comprava a gás. E eu tenho fotos disso. E eu tenho uma paixão enorme pela Redenção, pelo BRIC. Então, eu vim estudar depois em Porto Alegre. E para mim, aquele bairro Petrópolis, eu sempre dizia assim para mim, um dia eu vou morar aqui. E eu dizia para mim na Redenção também, quando eu estava lá, eu me encontrava com as minhas amigas de Bagé, na Redenção, que é o que todo mundo do interior faz. Vai se encontrar no BRIC, né? Então, essas coisas marcaram profundamente o meu amor por Porto Alegre. E eu claro, viajo com ele para o mundo e volto e percebo o quanto a gente ama esta cidade, né? O quanto a gente é daqui. Né? O quanto a gente pertence, a questão de pertencimento. Sabe que eu gravei Porto Alegre Demais também nesse aqui em 2003, 2004. Isabela está mostrando outro disco aqui, que se chama Fogaça, que é a foto do Fogaça. Só composições dele, imagino. E fiz assim, não, agora eu vou cantar, vou gravar Porto Alegre Demais, não ia incorrer de novo a fazer um erro. Vou gravar Porto Alegre Demais, mais legal, mais solta, mais soltinha, mais divertida. Porque eu estou voltando. Sim. Nós estamos voltando.
ninguém deu bola. Gravou uma versão mais alegre. Gravei uma versão mais alegre. Mas eu acho que a aceitação a aceitação maior é quando tem essa interpretação um pouco mais melancólica. Exatamente. Que coisa. Interessante isso. E na verdade, assim, eu nasci em Porto Alegre. Passei a minha infância aqui e conheci a cidade quando as ruas ainda eram ruas sem calçamento, né? Era chão batido. A Rua Bagé, que liga hoje a Carlos Gomes com a Santos Neto, era totalmente sem calçamento. Ali onde a gente jogava futebol o dia inteiro, né? Então, essa coisa de ver a cidade se transformar ao longo das décadas, pelo fato de eu já ter muitas décadas de vida, né? Me deu, assim, essa sensação plena, essa sensação de plenitude que a cidade me proporciona. E que outra cidade não me proporcionou. Quer dizer, eu me senti realmente muito conflituado quando eu percebi que talvez eu fosse passar muitos anos e quem sabe o resto da vida em Brasília. Mas, pelo amor de Deus, Brasília é uma cidade espetacular. É uma das estruturas urbanas mais espetaculares do mundo, né? Mas não era o que me fazia feliz, né? Eu acho que isto é que nos deu esta sensação. E te explico, Paulo Germano, já que tu indaga tanto sobre isso, é que nossos colegas, outros deputados e outros senadores, os filhos casavam e eles eram obrigados a se instalar definitivamente em Brasília. Entendeu? Mesmo E eu não tinha estando esse no medo cargo. de que meus filhos se instalassem, casassem e ficassem lá. Tinham namoradas. Eles estavam morando lá com vocês. Sim, nasceram aqui, mas com um mês de vida já foram para lá. Claro. Sim, aí se eles casassem lá, vocês estavam ferrados. Tinha que ficar lá, né? Ferrado nesse sentido, né? Claro, de que estaria longe da minha cidade. Perfeito. Então, isso é que nos fez olhar Porto Alegre como o nosso Mas aí o senhor retorna para Porto Alegre como prefeito, né? Sim. O senhor encerra passaram alguns o mandato anos, de senador. Né? Chegaram a passar alguns anos? Porque o meu mandato de senador terminou em 2003, né? E eu só vim... na verdade, em 2004 eu concorri, em 2005 eu assumi. Foi logo em seguida. Foi logo em seguida. Detalhe, quando nós viemos para Porto Alegre, em 2003, acabou o mandato de senador, ok, acabou. Não tem mais volta para política. Tu dizia isso para ele? Ele dizia para mim. Entendeu? Agora não vamos fazer mais vida política, vamos fazer coisas boas de música, entre elas esse disco. Tá, do Fogaça, né? Eu fiz a coprodução junto, então foi uma coisa que me fez muito feliz. Eu digo, acabou, agora nós vamos ter liberdade de botar nossa música, tudo. Não durou 1 ano e meio. Bom, mas daí tava Inclusive, esse disco nós acabamos não podendo comercializar o disco. Pelo menos estava em Porto Alegre, voltaram. Aí concorre a prefeito. Concorreu a prefeito. Foi quando nós não pudemos fazer a divulgação desse disco, do Fogaça, Alma Gaúcha. E ele se tornou... A eleição matou o disco. Mas e aí, concorrer a prefeito e virar prefeito, Fogaça, nesse contexto, depois de tanto tempo fora, porque o Fogaça foi 16 anos senador, são 2 mandatos, cada um de 8 anos. Já havia sido deputado federal por quanto tempo, Fogaça? Tive 2 mandatos de federal, né? Um entre 82 e 86 e o outro agora entre 14 imagina, daí e 18. Teve sim, é verdade. um inter ali entre 86 e o mandato de senador no meio, né? E o de prefeito também no meio. Tá. E aí, nesse contexto, volta depois de tanto tempo em Brasília e vira prefeito. Exato. Pô, é uma responsabilidade, né? Agora queremos ver se chama Porto Alegre. Como é que o senhor sentiu isso? Assim? Que responsa. Tinha essa música aqui. Não, para mim, natural, né? Porque eu até fiz essa música num momento em que era um outro partido que estava no governo. Quer dizer, ela não é de forma nenhuma laudatória, em forma nenhuma, em nenhum momento. Ela é uma música... interpretou assim. Verdade. Não, exatamente. Então, é o amor pela cidade mesmo, independentemente de qualquer outra coisa, né? E o fato de que agora estávamos em Porto Alegre e, obviamente, que a pressão vem também, né? Os companheiros de partido, as pessoas em geral começam a dizer
é a tua vez. Claro. Eu digo, não é a minha vez, porque prefeito tem que ser jovem. Eu já tinha mais de 50 anos, estava quase com 60. Então, também já achava que prefeito tem que ser jovem. E realmente constatei que prefeito tem que ser. Porque é 24 horas por dia. É uma loucura. Imagino. A intensidade de trabalho é muito maior do que a de parlamentar. Não tem nenhuma comparação. Né? E voltando para a música, assim, vocês têm filhos, netos? Sim. Como é que essa garotada vê essa música hoje, teus netos? Então, o neto mais velho, que é o Érico, filho da Carmela. Que idade ele tá? 8 anos. 8. Foi lindo demais o que aconteceu esse final de ano, porque ele veio me assistir como vó cantora. Ele nunca tinha me visto no palco e veio me assistir no evento de Natal que nós fizemos todo aquele trabalho muito bonito. E ele me viu pela primeira vez cantando Porto Alegre Demais. E tem uma filmagem, eu no palco e ele cantando a letra inteirinha. Ele canta tudo. Cantando a coisa mais amada do cantando. Coisa querida. Sabe? Então, assim, a criança, ela é pega pela música também, né? Porque podia deixar passar batido, né? E os pequenininhos ainda não deram sinal de vida, né? Ainda tô com 5 e o outro com 1 ano e meio, então ainda não tem essa ligação com esta música. Mas nós, avós, fizemos músicas para eles. Todos os netos, agora o Iago nós estamos devendo, cada um tem a sua música. A relação musical é grande. E Porto Alegre Demais, até quando tu dizia que ele sabia a letra toda, não é fácil. Não! Porque Porto Alegre Demais, ela tem especialmente um trecho que eu acho que todo mundo conhece. Que eu acho que foi o mais usado em campanhas, né, na publicidade. Mas ela tem um outro trecho que eu acho que as pessoas cantam menos. Não sei se eu estou enganado, Fogaça e Isabela. Quem dera eu pudesse ligar o rádio e ouvir. Isso, quem dera eu pudesse ligar o rádio e ouvir uma nova canção do Cleiton e Cledir. Andar pelos bares nas noites de abril, roubar de repente um beijo vadio. Inclusive, e eu não me lembrava dessa parte, assim, de orelhada, sabe, Isabela? Inclusive, essa parte... Fala tu. Não, essa parte, ela é realmente uma resposta ao Deu Pra Ti. Que bom ponto esse, Fogaça. Nossa, não sabia. Porque o Deu Pra Ti, do Cleiton e Cledir, que vem da década de 70 ainda, né? Também foi uma música, realmente uma das músicas mais marcantes, talvez, na minha opinião, a mais marcante, de né? todas é a Cleiton e Cledir. Então, aí, em meio à elaboração do Porto Alegre Demais, eu quis também dar a resposta ao Deu Pra Ti. Sim, porque no Deu Pra Ti eles te citam, né? Exatamente. O Fogaça, eu fiquei saudade do Fogaça. Saudade da redenção. Isso, do Fogaça e do Falcão. Perfeito, foi uma devolução, uma homenagem que havia recebido e Deu Pra Ti. Que legal, nunca tinha me dado conta disso. E essa parte da letra... e tem... Bom, essa todo mundo conhece, essa parte aqui. Nas manhãs de domingo esperando o Grenal, passar pelo Brick no Alto Astral. Antes, é Porto Alegre que tem... É o início da música, né? Um jeito legal. É lá que as gurias, etc e tal. Fogaça, eu acho tão bonito esse etc e tal. Tem muita coisa aí, né? Tem muita coisa aí nesse etc e tal. Qual foi a tua ideia ali com esse etc e tal? Eu acho que ela dá margem pra um monte de coisa. Tu começa a ver um monte de coisa das gurias, da cidade, das ruas. Se é uma coisa bela no mundo, são as mulheres, né? As mulheres são... além de inteligentes e importantes, elas são belas também. Então, que coisa mais linda ver uma saída de colégio em Porto Alegre na adolescência. Quando eu era adolescência, eu adorava ir para frente dos colégios assistir e ver as gurias saírem, né? Andar de bonde e olhar a guria que está sentada lá do outro lado, entendeu? Então, é isso aí. Eu acho esse etc e tal sensacional. E as gurias de Porto Alegre têm um jeito. Deixa o ouvinte dar uma viajada. Uma coisa que a geração de vocês não conheceu, mas que a minha viveu plenamente, é também o andar pela Rua da Praia, né? Pela Andradas. Ali verdade, a minha geração era não um pegou lugar isso, onde as mulheres se faziam aparecer e se faziam belas, né? De maneira muito especial, uma beleza muito própria. Se produziam para ir para a rua. Era o footing, né? Que tinha. tinha. Um footing, mas um footing assim de uma coisa despreendida, uma coisa sem nenhum formalismo, sem cerimonialismo, uma coisa
sabe, muito solta, conversa com um, conversa com outro, anda até o fim da rua, volta, e aí conversa com as pessoas também. Que pena que a gente perdeu isso no nosso centro, né? Isso é uma coisa que eu não vivi, saudade do que eu não vivi. Mas é verdade, né? A Salgado Filho, eu vejo fotos, e por relatos da minha mãe e do meu pai, pô, aquilo era um bulevar, né? As pessoas caminhavam com cafés, e aí, bom, acho que foi uma boa intenção na época, né, Fogaça, de transferirem, isso deve ter sido no final dos anos 70, os ônibus para ali, mas aí tu mudou completamente o perfil de uso daquela região. Também, né? Virou uma rodoviária a céu aberto, né? Salgado Filho, né? Isso aí. Isso mesmo. Tem conserto essas coisas, vocês acham? Eu não estou me referindo a isso específico, mas coisas que a gente olha para Porto Alegre que doem. Essa é a parte de Porto Alegre que dói mesmo, né? Essas coisas, assim. Alberto tentou tirar os ônibus do centro da cidade, com um projeto muito bonito, só que não teve continuidade e aí não rolou. Vocês acham que essas coisas dá para resolver? Não vou falar. Coisas que a gente... Não estou falando sobre os ônibus especificamente. Eu digo, sim, né? As coisas que a gente olha em Porto Alegre, pô, isso aqui tá ruim. As calçadas de Porto Alegre são uma vergonha, por exemplo, né? Com certeza. Mas há toda uma conjugação política, né? Para fazer com que os ônibus tenham uma estrutura de corredores e também de ligeirinho, como faz Curitiba, precisa também combinar com o transporte intermunicipal que vem para Porto Alegre. Claro. Né? Aí complica. E aí já vem todo um jogo político duríssimo, né? Que nem sempre se consegue vencer com facilidade. E eu entendo isso, porque enfrentei, mas nós tínhamos um projeto que era os portais da cidade. Lembro. Que foram, inclusive, tratados e contratados com uma instituição andina de financiamento, mas acabou não tendo continuidade. É só um exemplo que eu queria dar, Ju, da Porto Alegre que dói, né? Porque a Porto Alegre que a gente nos enche os olhos. Acho que a Isabela citou o exemplo do BRIC, que da Redenção. Eu sou apaixonado pela Redenção, Isabela. E eu também tive a oportunidade de conhecer parques em outros lugares do mundo, e eu acho a Redenção, assim, claro, a gente perde em manutenção, né? A qualidade dos equipamentos, do espaço público, nesse sentido. Tem alma. Mas a Redenção, artista de rua, pulsação cultural, brick, aqueles recantos e monumento e fonte desligada. Árvores belíssimas. Eu adoro a Redenção também. Ju, fala. Então, vamos agora ouvir na íntegra esse clássico de Porto Alegre, essa música que todos nós conhecemos tão bem. O hino de Poa, né? Porto Alegre é demais.
Porto Alegre é demais. Sensacional! Me arrepiei. Ai, que lindo ver vocês cantando juntos ainda. Coisa querida ele. Nossa. Ô, Fogassi, essa é uma harmonia chatinha, né? O Jean toca muito. Por que tu acha que eu convidei o Jean pra vir tocar comigo? Sensacional. Baita música, que linda composição. Ai, que legal, gente, que lindo. Muito obrigado, foi um prazer imenso receber vocês. Não, e uma honra, vocês dois ainda cantando juntos aqui pra gente. Para nós é uma grande felicidade poder contar a nossa história, a história da nossa vida, né? Que cresce ao longo dos tempos dentro de uma música cada vez mais acarinhada, né? E também nos acarinhando com esse gesto, né? Isso é obrigada Porto Alegre, obrigada a todo mundo que nos contribui assim com tanto carinho. Então tá, e a gente fica por aqui, né? Até a próxima semana. Ai, com o coração cheio. Obrigado, gente. Até semana que vem com mais um Hino de Poa, né, Ju? É isso aí. Tchau.